Amém? Glória a Deus. A graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade a esse estudo sobre Satanás e o diabo. Agora, daqui para frente, ele é um ser existente, de verdade. Agora, o que aconteceu com ele na cruz e na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo em 70? Bom, então, eu falei no estudo passado que Satanás conseguiu colocar a sua semente diabólica no coração do homem e no coração da mulher, lá no jardim, Gênesis capítulo de número 3. O diabo, Satanás, conseguiu ativar, né, o coração, todos os sentimentos, todos os desejos carnais do homem e da mulher com a sua semente diabólica. O mal passou a habitar no coração físico do homem. Então, todo tipo de mal, o homem passou a ser agora um homem mau, deixou de ser espiritual e passou agora a praticar as coisas más, as coisas ruins. E a gente vê isso aqui em Romanos. Paulo vai citar o que aconteceu com o homem e com a mulher depois do pecado, depois que desobedeceram a Deus e passaram a dar ouvido, né, à voz da serpente. Olha o que aconteceu. Romanos capítulo 3, versículo de número 9. Mas antes disso, eu lhe peço, compartilha, dá o like, escuta aí, vê direitinho aí o vídeo. Se tem alguma pessoa interessada, compartilha com ele ou com ela. E se inscreva no canal. Continua aí, me mantenha na tua oração, mas também se inscreva. Manda para alguém aí, pede aí, se inscreve aí no canal do Pastor Van, Iluminados pela Graça. Amém? É bênção de Deus. Então vamos lá, Romanos capítulo 3, o homem já com a semente maligna na mente, no coração é mente, nos pensamentos. Olha o que Paulo fala aí. Agora, como é que está o homem depois do pecado? Como ficou o homem depois do pecado? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todo mundo, o mundo todo, todos estão debaixo do pecado. Debaixo do pecado é debaixo da desobediência ou com a semente do diabo no coração, na mente, a semente do mal. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nem grego, quando ele fala nenhum, nem grego, nem judeu, nem gentil, nem judeu. Não há ninguém que entenda, ninguém, nem grego, nem gentil, ninguém que busque a Deus. Como? Caído. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Nenhum sequer, nenhum ser humano possa fazer o bem. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Todos, judeus e gentios. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, tanto judeus como gentios, toda a humanidade sem Cristo. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Até o 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Depois da queda, nenhum. Antes de Cristo, nenhum, nem judeus, não adianta. Não era só os judeus não, porque estava em desobediência à lei. Não, judeus e gentios. Vamos lá voltar, versículo de número 9, aqui porque somos nós mais excelentes, né? Porque somos judeus? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus, a raça judaica, como gregos, todos os gentios, todos estão debaixo do pecado e todos são carentes da graça de Deus. Tanto faz guardar a lei como não, eles lá guardavam a lei como não,
todos estão mergulhados no pecado. O mundo todo, todas as pessoas, toda a raça humana está mergulhado debaixo do pecado. Até o tempo de Paulo aqui, antes de Cristo, ok? Gálatas capítulo 5, olha Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, que diz, digo, porém, isso depois da conversa que a mulher teve com a serpente, com o diabo, com Satanás. A semente entrou, acabou com a raça humana. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o quê? Os desejos da carne, que foi lá no início, lá em Gênesis capítulo 3. Aí o 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro. O homem não conhecia isso, para que não façais o que? Para que não façais as coisas que quereis. O 19, porque as obras da carne são manifestas. O homem não conhecia isso antes da conversa que ela teve, que a mulher Eva teve com a serpente, com Satanás. Ela não conhecia isso, ela não praticava isso aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então, tudo isto aqui, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo está falando da manifestação da carne que começou em Gênesis capítulo 3, depois da conversa de Eva com a serpente, a antiga serpente. Quem? Satanás, o diabo. Então, quando a serpente conseguiu convencer Eva de comer o fruto, ali acabou. Ali o homem passou a ser um homem, depois que comeu, carnal, diabólico. O mal passou a estar no coração do homem, na carne do homem. O que mais? Aqui, versículo de número 21, versículo agora 24, que diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas com as suas paixões e concupiscências, lá em Gênesis capítulo 3. Agora, Efésios capítulo 2, versículos, Efésios 2, do 1 ao 3, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como morreu ali. Em Gênesis capítulo 3, depois que ele comeu daquela semente, o homem morreu espiritualmente. Passou a ser agora o quê? Um ser carnal, um ser diabólico, um ser mau, de maus pensamentos, de más intenções do coração. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o quê? O príncipe Arrom, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. O 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, olha lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está vendo aí? Depois da conversa, a semente do mal que está no coração do homem agora, que foi manifestado no pensamento, no coração do homem, a semente do mal do diabo. Agora, o que diz Marcos? Olha o que Jesus fala, Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. 20, Marcos 7, 20, que diz: E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Isso é Jesus falando. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha a semente maligna. Olha o homem mau. Olha o diabo agora
o homem vivenciando um ser mau, um ser diabólico, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, quem disse isso foi Jesus, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem, eu estou dizendo aqui, e contamina o homem. Então todo mal agora está onde? No coração, no pensamento do homem. Por quê? Porque ele recebeu do maligno, da antiga serpente, do diabo de Satanás. Entendeu agora? Entendeu o mistério aqui da serpente, de Gênesis capítulo de número 3? Agora pergunta, pastor Van, o diabo deixou de existir depois dessa ação de Gênesis capítulo 3? O que você acha? O diabo foi lá, lançou a semente do mal no coração do homem, o homem foi lá e comeu esta semente lhe contaminou, o homem deixou de ser um ser espiritual, de conversar com o Criador, e agora passou a ter vergonha do Criador, dizendo que estava nu, o homem não reconhecia a sua nudez, nem o homem nem a mulher, eles não tinham vergonha, passaram a ter vergonha, deu ouvido a esta semente do mal, comeram deste fruto do mal, desta semente, e agora passaram a ser o próprio mal estava no homem. O homem passou a ser agora uma criatura má, maligna, perversa, pervertida. Todo tipo de maldade estava dentro do homem, segundo Jesus Cristo. Ele diz aqui, ó, versículo 21, porque, leia aí, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, E aí ele vai dizer uma série de coisas má, que Paulo completa lá em Gálatas capítulo de número 5, e assim por diante, todo tipo de mal que você conhece, e isto partiu de Gênesis capítulo de número 3. Então a pergunta que foi feita, pastor Van, o diabo deixou de existir depois dessa ação maligna? Eu lhe respondo, não deixou de existir. Veja o que disse Jesus, João capítulo 12, Jesus, já depois de Gênesis, não sei quantos anos depois, João, livro histórico de João capítulo 12, mas Jesus fez uma promessa para ele. João capítulo 12, e o versículo de número 31, olha só, olha o que é que diz, olha a promessa que Jesus fez para ele. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso, né, o príncipe deste mundo. Quem? A antiga serpente. Quem? O diabo. Quem? Satanás. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, ou seja, Ro, Arron, Tu, Cosmu, Tuto, Equebletesetai. Ou seja, o príncipe deste mundo será lançado fora. É isso que diz o grego. Olha a promessa que Jesus fez a ele. Agora é o juízo deste mundo. É forte. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O verbo grego equibalou, literalmente se pronuncia lançar fora, pela força expelir, mandar sair com força. Ou seja, Jesus iria expulsar esse Satanás, o demônio, com força. Então o poder de Cristo iria expulsá-lo. O juízo deste mundo, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe, né? No grego, equibalou, que é lançar fora pela força, expelir, mandar sair com força. Louvado seja Deus. Apocalipse 12, 12, o que é que diz? Apocalipse capítulo 12,
versículo 12. 12 diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Olha agora, né, a expressão, né, para que os céus se alegrassem, né? Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, nos céus. Agora olha para a terra, a sentença para a terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, o Apocalipse, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja de Cristo Jesus, o Apocalipse não foi escrito depois, no ano 96, 98, foi não. O Apocalipse, ele foi escrito antes do ano 70. Eu acredito, porque nenhum teólogo pode firmar, bater o martelo e dizer, pronto, o Apocalipse foi escrito tal ano. A gente não estava lá, eu não estava lá, você não estava lá. A história, ela mesmo se contradiz, né? Um diz um ano, outro diz outro. A própria escatologia evangélica, os teólogos, eles mesmos se contradizem sobre isso. Então, mas eu acredito, pelos os próprios textos do Apocalipse, que foi escrito antes do ano 70, mais ou menos no meado do ano 68, 69, João entregou o Apocalipse às 7 igrejas da Ásia Menor. Por que, pastor, o senhor chegou a essa conclusão? Por causa desse texto aqui. Primeiro no próprio versículo, você pode ler, ó. E por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo, Satanás, desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, olha que João diz, pouco tempo. Ou seja, aqui no Apocalipse, a palavra para pouco tempo é holigos, kairos. Ou seja, o tempo é curto. Se fosse 2000 anos, Paulo e João ia escrever isso aqui? Não. O tempo é muito curto, João está dizendo. O diabo chegou até vós, já desceu aí, mas ele sabe que o tempo dele é curto, ou seja, holigos kairos, o tempo é curto, o tempo é muito breve, por isso que eu creio que o Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 68 e 69, Paulo, a igreja da Ásia Menor, os irmãos lá das 7 igrejas, já estavam lendo esta carta, né, este livro, esta profecia, e dizendo, ih rapaz, o negócio tá feio, eles já estavam passando o princípio de dores, já estava estourando a grande tribulação, o circo já estava preparado sobre Jerusalém, certo? Outro texto aqui importante que eu creio, quero passar para você, que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, é esse texto aqui, ó, capítulo 11, e o versículo 1, olha o que é que diz aqui, ó. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. O templo de Deus é Jerusalém. Como é que o Apocalipse foi escrito depois de 70, se o templo ainda estava de pé? Não dá para crer, não. É uma teologia enganosa. É uma teologia tendenciosa, barata demais para se comprar. Não dá para acreditar nisso aí, ó, aqui, ó. Levanta-te e mede o templo de Deus. O templo de Deus era Jerusalém, o templo de Jerusalém, e o altar e os que nele adoram. Olha o 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. Ainda ia acontecer, estava prestes, era breve. O diabo sabia que o tempo dele era muito curto. Era ali daqui a um ano.
e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vai ler Apocalipse que você vai ver isso aqui. Isso aqui está escrito no livro de Lucas, capítulo 21. Aqui, ó. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1200 anos e 60 dias, vestido de saco. Isso aqui está escrito lá nas páginas de Lucas, capítulo 21. Então, o Apocalipse é uma mistura das profecias de Daniel, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. É um ajuntamento desses acontecimentos. O foco é todo Jerusalém. O epicentro é todo o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o povo judeu. Por isso que está aqui, ó, tá aqui, ó. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Templo naquele tempo só existia um, não vai existir outro. O Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Por isso que o anjo disse: o meu tempo é muito pouco, ali, ó, capítulo 12 e o versículo 12. Ó. Alegrai-vos, ó céus, e neles que habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós. Ele desceu. Mas o quê? Mas ele está com um problema. Ele tem grande ira, mas o problema dele é esse aqui, ó, sabendo que já tem pouco tempo. Foi isso que Jesus disse lá. Jesus disse: olha, o príncipe deste mundo será julgado. Vai acabar o tempo dele. Acabou o tempo do diabo, de Satanás. Então ele diz que o tempo dele é muito curto. Amém? Então, vamos parar por aqui. Próximo estudo. Eu vou mostrar para você 2 textos, que a gente vai discutir em cima desses 2 textos. E você vai dizer: pastor Van, sinceramente, hoje eu estou aprendendo o que aconteceu com o diabo. Eu pensei que o diabo não existia, né? A escatologia consumada diz que o diabo, Satanás, nunca existiu. Diz que é a lei, diz que é a carne, diz que é Adão, diz que é Moisés, diz que é isso, diz que é aquilo outro, mas eles nem mesmo sabem o que significa diabo, Satanás. Mas a Bíblia diz, Jesus, Pedro, Paulo, João do Apocalipse, diz que ele é um ser caído, um anjo caído, que pratica o mal. Foi ele que colocou no coração do primeiro casal, né, o mal, a semente do mal. Por isso que o homem é maligno, pratica o mal, tem desejos, pensamentos do mal. E o tempo dele é curto. Agora, presta atenção aqui. Olha os 2 versículos que eu vou colocar para você no próximo estudo. Você não vai perder, eu garanto que você não vai perder. Você vai dormir pensando nisso aqui, ó. Romanos 16, 20. Olha o que é que diz o versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E o Deus de paz, isso aqui é depois da cruz, certo? Mas quem está escrevendo é Paulo, antes de 70, antes da vinda de Cristo, para demolir o templo de Jerusalém, fazer juízo sobre Israel, estabelecer para sempre o seu reino e o seu reinado eterno sobre as nações, trazer a nova Jerusalém, que é a nossa cidade eterna, onde nós vamos para lá após a morte, vamos receber um revestimento, né, um corpo incorruptível, imortal, impecável, e vamos morar lá com todos os irmãos espalhados nos 4 cantos da terra, todo aquele que um dia teve seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Já éramos eleitos, predestinados à vida eterna. Então, olha que versículo forte que nós vamos debater no próximo estudo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Esmagará. Eu lhe pergunto, Satanás foi esmagado?
Jesus veio em 70. Isso aqui era uma profecia que Satanás seria esmagado. E esta palavra esmagará. Se Satanás foi esmagado, ele acabou, teve fim, foi exterminado, se extinguiu. Agora, este é um versículo. Olha o outro. Vamos para esse aqui, ó. Esse aqui, olha o que é. Olha o outro versículo que nós vamos ver no próximo estudo. Esses dois, vamos ficar só nesses dois. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou das mesmas coisas, carne e sangue. Para que, pela morte, a morte de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha agora, olha o estreito. Então, pela morte de Jesus, o diabo fosse aniquilado. Eu pergunto a você, Jesus morreu? Foi para a cruz? Foi. Morreu? Morreu. Se ele morreu, qual é a consequência disso, o segmento? O diabo será aniquilado. Para que por sua morte, olha aqui, ó, a sua morte aniquilasse o que tem o império da morte. Quem? O diabo. Então, se Jesus morreu, eu creio, você crê, o diabo foi aniquilado. Ele foi aniquilado? Então, para a corrente teológica da escatologia consumada, e alguns irmãos também evangélicos, garante que esse aniquilar, assim também como Adventismo do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, aniquilar é extinguir, sumir, deixar de existir. É isso que o grego diz? O diabo foi aniquilado? Então, pense comigo. Se o diabo foi aniquilado, e por que a igreja, a religião evangélica, diz assim, sai Satanás, se ele foi aniquilado? E por que há manifestação de Satanás dentro dos templos evangélicos? Leia o texto. Para que, pela morte de Jesus, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o que significa esta palavra aqui, este termo, aniquilar, no grego? É isso que nós precisamos. E é isso que nós vamos apresentar, o que eu vou apresentar isso no próximo estudo. Ok? Esses dois textos, Satanás debaixo dos nossos pés, Satanás aniquilado. Foi aniquilado? Se ele foi, deixou de existir? O que você me diz? Satanás deixou de existir? Satanás não existe mais? Próximo estudo. Me ajuda aí, continua me ajudando em oração. O negócio está ficando bom. Só essa semana passada já aumentou 4 inscritos para a glória de Deus. Então você que se inscreveu, meu amigo, minha amiga, não sei se é um irmão ou uma irmã, mas eu sei que você é um abençoado, uma abençoada, um predestinado, uma eleita, um eleito, né? Um salvo em Cristo Jesus. Teu espírito já é perfeito, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Isso eu tenho certeza que você já tem todas as sortes de bênção. Então a você, aos 80 inscritos, meu muito obrigado. Vamos agora trabalhar, multiplicar esta semente para que Deus possa continuar nos abençoando para a glória do nome dele. Amém? Dá o like, compartilha a um amigo, a uma amiga que tem dúvidas na religião. Mas rapaz, isso aqui, o diabo foi aniquilado, está colocado debaixo dos nossos pés, é um adjetivo, o que é isso? Vê os 3 vídeos, o primeiro, o segundo e esse terceiro agora, e o próximo, quarto, vai ser bomba, vai ser algo que vai mexer com o teu conhecimento. Tenho certeza disso, assim como mexeu com o meu, mas hoje eu estou mais aliviado, tenho mais maturidade. Por quê? Porque eu já extraí dos textos a verdade sagrada. E eu vou transmitir isso para você, assim Deus permitindo. Amém? Compartilha e se inscreva. Se inscreva. Vamos atingir os 100 inscritos neste canal, iluminados pela graça para a glória de Deus. Até o próximo estudo.